Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então, gente, nós vamos dar continuidade a estudar o Ferreira Goulart, poeta que pertence então à terceira geração do modernismo brasileiro, da parte da poesia. Essa geração então, gente, nós podemos observar que mesmo sendo tradicional na questão da forma, a questão social no conteúdo, ela é extremamente importante. Então, nós temos aqui, gente, poetas que estão preocupados com a causa social. Nós vimos anteriormente o João Cabral de Melo Neto, poeta extremamente preocupado com a questão do retirante nordestino, e o Ferreira Goulart, gente, que faz uma reflexão sobre diferentes camadas sociais. Bom, falando dele, então, vamos relembrar, gente, as características da obra dele. Ele inicialmente é um poeta vinculado ao concretismo. Ele logo abandonou o concretismo e criou um estilo próprio. A poesia dele é marcada por traços de oralidade e pela identificação com as causas sociais e com o cotidiano. Mostra em sua obra a realidade social. Então, Ferreira Goulart, gente, ele é um poeta inicialmente concretista. Depois ele fala, pera, mas o concretismo não está conseguindo expor tudo o que eu penso. Então eu não quero mais, vou criar um estilo próprio de literatura, que é justamente o que o Ferreira Goulart ele faz. Ele cria então o seu próprio estilo de literatura. Aí, gente, o que acontece? A poesia dele é marcada por oralidade e também, gente, bastante, né? Ele está ligado a essas causas sociais e também ligado ao cotidiano. Então, gente, nós vamos ver uma vertente da poesia do Ferreira Goulart que nós damos o nome de poema sujo. Aqui nós temos, então, a obra de maior importância da carreira do Ferreira Goulart. É o desabafo de um exilado que não via mais chances de voltar ao seu país. Desesperado, o escritor dá o que pensava ser seu último grito. Vemos nessa obra uma reflexão febril do passado por meio da saudade misturada com a angústia. Então, gente, nós temos aqui o Ferreira Goulart, um poeta exilado. Lembrando, gente, que ele acabou sendo exilado durante o período de ditadura militar. Então, ele é um poeta exilado durante uma ditadura no seu país e ele percebe que ele nunca mais vai conseguir voltar. Então, é nesse cenário desesperado, sem saber o que fazer, que surge então esse livro chamado Poema Sujo. Também, gente, nós temos, a condição do indivíduo e suas experiências particulares reveladas sem nenhuma preocupação em chocar o leitor. A realidade é apresentada em seu todo, mesmo que suja com as impurezas do mundo e das pessoas. Então aqui, gente, nós temos algo bastante social, a condição do indivíduo, mas ao mesmo tempo a sua individualidade, ou seja, as suas experiências particulares. E assim, gente, a preocupação do poeta não é em chocar o público, é em simplesmente desabafar, mostrar como se sente em relação a isso tudo. Além disso, gente, a realidade aqui, ela é apresentada da forma que ela é. Então não há preocupação em filtrar coisas que são consideradas ruins. Tudo é falado, tudo é trazido sem nenhum filtro. Aí nós temos aqui, gente, um trecho então desse livro. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena nem Vera, nem Nara nem Gabriela, nem Teresa nem Maria. Seu nome era... perdeu-se na carne fria. E depois de tanto, que importa o nome? Te cubro de flor, menina, e te dou os nomes do mundo. Te chamo aurora, te chamo água, te descubro nas pedras coloridas, nas artistas de cinema, nas aparições dos sonhos. E esta mulher a tossir dentro de casa, como se não bastasse o pouco dinheiro, a lâmpada fraca. O perfume ordinário, o amor escasso, as goteiras do inverno, e as formigas brotando aos milhões negras como golfadas de dentro da parede, como se aquilo fosse a essência da casa. E todos buscavam, num sorriso, num gesto, nas conversas da esquina,
no coito em pé da calçada escura do quartel, no adultério, no roubo, a decifração do enigma. Que faço entre coisas? De que me defendo? Num cofo de quintal na terra preta cresciam plantas e rosas. Mas como pode o perfume nascer assim? Da lama, à beira das calçadas, a água dos esgotos, cresciam pés de tomate. Nos beirais das casas, sobre as telhas cresciam capins, mais verdes que a esperança ou o fogo de teus olhos. Bom, gente, eu aposto que vocês devem estar pensando, tá bom, pera. Ele começa falando vários nomes. E daí ele fala que te cubro de flor. Qual momento, gente, geralmente nós cobrimos as pessoas de flores? Quando essa pessoa está morta. Então, justamente ele fala ali, sua carne fria. Por quê? Está morta. Então, foi alguém que em algum momento na vida, esse eu lírico se envolveu, porém, ele nem lembrava o nome dessa pessoa. Mas depois ele fala, que importa o nome? Eu posso te chamar do que eu quiser, não importa isso. E depois, gente, ele começa a fazer uma reflexão, que a gente já viu anteriormente na obra do Ferreira Goulart, falando, por exemplo, das rosas. As rosas são as que trazem o perfume. Então, a gente tem o perfume que vem da rosa. E a rosa, ela é plantada na lama, um lugar sujo, podre. Como que pode nascer uma coisa tão bonita no meio da podridão? Então, ele traz esse questionamento. E também lá nasce o alimento que seriam os pés de tomate. E também, gente, nós vemos, que nos beirais das casas, sobre as telhas, cresciam capins. Ou seja, gente, ali onde não era para ter vida, a vida surgiu. E também, gente, ele fala do verde da esperança, justamente porque ele começa, o poema pesado, carregado, mas depois ele chega à reflexão do pera. Mas dá pra gente ter esperança ainda. E aqui, gente, nós também podemos perceber, o Ferreira Goulart, um autor que ele traz bastante essa questão do cotidiano, porque é uma reflexão que qualquer um pode fazer em um momento da sua vida. Todo mundo já pegou no momento assim, refletindo sobre N coisas. Além disso, gente, também nós vemos que a linguagem dele é bastante simples. Então não é um poema complexo de se entender. Então a gente vê um poema bastante tranquilo. Só que também nós temos que destacar que ele é um poeta, como os outros poetas dessa terceira geração, que tem uma preocupação formal. Tanto que em alguns momentos a gente pode perceber rimas presentes, questão de número de sílabas poéticas. Então ele ainda é preocupado com essa questão formal da poesia. Assim como João Cabral de Melo Neto também foi preocupado. Então a gente percebe aqui que os poetas dessa terceira geração modernista brasileira, eles trazem ainda essa coisa tradicional, mesmo fazendo parte do modernismo, que é um movimento que trouxe então essas inovações. Mas a forma de inovar deles é trazer essa temática social, usar uma linguagem coloquial. Então a forma de inovação que eles seguem do modernismo de modo geral, essa questão da linguagem, essa questão da oralidade, essa questão do cotidiano. Então essa mescla de coisas que considera-se então um poeta de terceira geração. Lembrando, gente, especificamente o Ferreira Goulart, ele é um poeta então que está num cenário de ditadura militar. Então ele sofreu diretamente com o que aconteceu durante a ditadura. Tanto que ele teve que deixar o nosso país para que ele pudesse então ter liberdade. Então, esse cenário bastante conturbado é bastante refletido, então, na poesia dele. Diferente do que a gente viu, no João Cabral de Melo Neto, onde nós temos uma poesia mais tranquila. Claro, temática social também, mas nós não vemos um desespero tão grande quanto nós pudemos ver aqui na obra do Ferreira Goulart. Então, ambos são poetas que falam sobre essa parte social, têm essa preocupação social, mas eles abordam isso de formas bastante distintas. E também distintas, dentro do modernismo como um movimento de modo geral. Então, eles herdam a questão do cotidiano, da linguagem do dia a dia, mas ao mesmo tempo eles resgatam valores extremamente
tradicionais dentro da poesia brasileira. Bom, gente, então terminamos aqui a terceira geração do modernismo. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!